Estúdio, como é que eu vou fazer? Bom. Começou o nosso MarketCast, seja muito bem-vindo a mais uma edição, um tempo precioso, uma hora com um convidado especial, uma hora de um bate-papo interessante sobre vida, negócios e propósitos. Como sempre, eu, Greg Soares, e ao meu lado ele, o Wellington Pinho, nosso pastor Wellington. Meu amigo Greg, que prazer, mais um programa e parece que janeiro não queria acabar, né? Foram 60 dias, 70. Há quem diga isso. É verdade. E há quem tenha experimentado. É verdade, é verdade. Mas estamos em fevereiro. Em janeiro nós falamos é um mês de retorno às aulas, Sim, né? Então, sim, sim. orientamos os nossos pais, os adolescentes e jovens a respeito de tudo isso que a educação no Brasil requer atenção. E esse mês de fevereiro, Greg, que é um mês que parece que a gente volta à realidade, né? Passou dezembro, compramos muito, aí janeiro tem material escolar, volta às aulas, enfim, matrícula, e fevereiro parece que a conta chega, não é isso? E pra gente Parece, falar... só parece, parece só não, parece. É verdade, a conta chega. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão financeira, endividamento, dicas. Um dado interessante, a Confederação Nacional do Comércio, ela demonstrou que, em 2020, 66,5% das famílias brasileiras, elas finalizaram endividadas. Em 2021, esse número saltou para 70,9%. E 2022, 77,9%. Ou seja, é crescente. Os dados de 2023 ainda não foram fechados, mas a gente imagina que, pelo que foi o comércio, o mercado, a economia no ano passado, isso aqui tem aumentado. A verdade é que os especialistas em 2022 diziam, né, que o ano de 2022 seria um ano de muita dificuldade, incertezas, aquele cenário político, daquela polaridade exacerbada. Eu conversei com o Paulo Oliveira, que trabalhou durante 10 anos como vice-presidente da Bolsa de Valores. Ele falou: Wellington, o ano de 2022 ele vai ser um ano de incertezas, essa polarização aí atrapalha mais ainda, e 2023 vai ser melhor. E acabou que 2023, ignorando todo o conhecimento técnico de gente que estuda tanto o mercado, foi um ano que segurou o investimento, parece que o mercado não andou. Eu vou falar de mim, que sou representante comercial. O mês de setembro é um mês fabuloso no segmento que eu atuo, e foi o pior mês em 10 anos, ou seja, 2023 não aconteceu como se imaginava. E o resultado disso é endividamento, as famílias acabam sofrendo, o comércio sofre, o mercado sofre. E para falar um pouco disso aí, a gente quer convidar hoje para o nosso bate-papo, virtualmente, né? O nosso amigo, é um amigo meu, o Eduardo Silva, que tem 49 anos, casado, pai do Eduardo e da Vitória. Ele é o CEO da eCrown, cofundador da Cinemapro.space, e é líder do Movimento Tela em São Paulo e faz um trabalho maravilhoso lá. Eles reúnem mensalmente mais de 100 empresários cristãos no Instituto Tela. E também é líder do Ministério Crown Finance da Universidade da Família. Então ele vai falar um pouco para a gente hoje de tudo isso aí, vai contar um pouco da história dele, história fabulosa de superação que Deus ele deu direcionamento para ele. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Wellington. Obrigado, pessoal. Um bom dia a toda a audiência aí. Vai ser um prazer de trocar um pouquinho de conversa, né? E falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Prazer. Prazer é nosso te receber aqui, Eduardo. Amigo, vamos falar um pouco sobre a eCrown Group? Explica pra gente o que é a eCrown Group, qual é o segmento que você atua. Muito bem, a eCrown Group é uma empresa que há 15 anos a gente fala de transformação digital. Então, há 15 anos o e-commerce não é o que é hoje, né? E há 15 anos atrás a gente começou a prestar esse tipo de serviço para multinacionais que queriam trazer uma operação digital, e-commerce, né, propriamente dito, aqui
no Brasil. Então, a gente tem contrato com empresas da Suíça, Estados Unidos, empresas brasileiras grandes também. Então, a gente ajudou essas empresas a irem para o e-commerce. Então, é um pouquinho do que a gente faz. Agora, enfim, a gente está num novo ciclo, né? A inteligência artificial é a bola da vez, é um movimento que deve mudar a forma com que nós nos relacionamos com a tecnologia e com a sociedade como um todo, né? Sociedade de consumo. Então, a iCrowd está liderando aí um projeto também de transformação digital dentro do e-commerce agora, através da inteligência artificial. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre e-commerce. Em 2014, eu era representante da Montblanc, Bulgari, Burberry, empresas de perfume importado. E em 2013, 2014 foi quando começou a se falar de e-commerce. Eu lembro que eu fui para uma convenção no Rio de Janeiro e o foco da convenção era a ascensão do e-commerce, era um negócio do momento, ia chegar para ficar, ia quebrar lojas físicas. De fato, o e-commerce ele chegou, ele ganhou o seu espaço. Hoje muita gente compra virtualmente. Mas chegou um momento que parece que, eu não sei se é uma percepção equivocada, mas a loja física ela não vai morrer, ela não vai acabar. E tem muita gente que hoje vai à loja física, observa o preço, até experimenta aquela roupa, tamanho, aquele produto, e ele vai ao e-commerce e compra o produto porque lá sai mais barato. Na tua visão como especialista, você acha que as indústrias, as fábricas, elas vão fazer alguma coisa para defender esse mercado de quem tem uma loja física, que tem o custo da loja, custo operacional, que tem o custo dos empregados, que tudo isso onera o custo do produto, enquanto a loja física, a loja virtual não, ela não tem nenhum desses custos aí, é só você vai lá, entra no site, compra e ele te entrega, é o custo de entrega. Me fala um pouco sobre essa tua percepção. Estou te perguntando isso porque esse final de semana eu estive na convenção de uma das empresas que eu represento e o CEO de uma grande companhia, de um grande segmento que faz feiras em São Paulo, ele falou justamente sobre essa desaceleração do e-commerce. Como é que você enxerga isso, amigo? Olha, tem várias perguntas dentro de uma pergunta só, né? Vou tentar cobrir aí as suas colocações. Falando como mega tendência, né, ou de uma forma mais macro, sempre que a gente olhar para o e-commerce ou para o digital, né, a gente tem que olhar para fora para depois entender o movimento que vem de fora para dentro. Quando lá, há muitos anos atrás, quando a gente estava pensando, né, em implementar e-commerce para grandes indústrias, eu fui beber na fonte lá dos Estados Unidos para entender como é que estava acontecendo o movimento lá para poder traduzir aqui, né, para a nossa linguagem, para o nosso contexto, etc. e tal. Hoje, os Estados Unidos não é mais a referência, e já não é mais há algum tempo, de e-commerce para o mundo. Tá? Hoje, a referência número 1 é a China. Então, quando a gente fala de e-commerce, né, referência de e-commerce na China, hoje, boa parte do e-commerce é chinês, ou melhor, a China responde uma boa fatia, uma grande fatia do mercado de compras online aqui no Brasil. Lá você tem grandes tendências, o live commerce, a própria inteligência artificial já tem ganho alguma escala lá, e outros países, né, também bem desenvolvido de consumo, o e-commerce continua forte. A desaceleração ela vem por vários fatores, né, e aí tá ligado à macroeconomia, acho que não é um pouco o nosso fórum aqui, mas para poder fazer entender aqui, né, qual é se o e-commerce continua crescendo, se é uma boa aposta. A minha visão é que todos precisam estar no digital, sem exceção nenhuma. A indústria, a gente chama, né, de D2C, ou existe um termo chamado Direct to Consumer, né? E a maior referência que existe é a Apple, né? Então, a Apple, ela é quase onipresente, né? Então, para amarrar esse ponto do phygital, que é um novo termo cunhado para misturar o digital com o físico, né? Então, a Apple é uma referência que você tem uma experiência muito completa de consumo. Então, é possível que as empresas, né, ou as marcas, enfim, todo o ecossistema,
ele vá para essa direção, onde o físico é uma experiência, pode ser também um ponto de compra, né? Mas ele passa a ser muito mais experiência, brand, outras, né? Outras ações, porque no final do dia, para vender, você tem várias estratégias, né? E eu vejo que o físico ele não vai acabar, né? Respondendo objetivamente uma parte da sua pergunta, de Perfeito. forma nenhuma. Pelo menos aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê que grandes cadeias dentro da área que a gente atua, né, os principais clientes na área de TI e tecnologia, você tem uma empresa muito famosa lá que chama B&H e outras tantas, né? Best Buy também é uma outra Sim. grande rede. Então, quando você vai hoje nos Estados Unidos, né, quando eu visito, eu vou lá para entender a tendência, ver fisicamente, ter uma experiência com o produto e muito menos loja e mais showroom. Eu acho Entendi. que o Brasil, nesse aspecto, deve seguir essa tendência, mas eu termino com um pouco de pesar, né? O Brasil está sempre atrás de muitas coisas, né? Então, eu creio que nesse movimento de consumo A gente tem um ainda delay, né, está. Eduardo? Tem um delay Tem um aí, delay dependendo do considerável. segmento, 5, 10 anos. E você tem muita economia informal, né? O país é muito grande. Então, essa percepção, às vezes, Wellington, de que o e-commerce talvez não continue pujante, é porque nas grandes capitais você já tem quase 70, 80% de consumo, né? Se a gente Entendi. fizer uma enquete aqui, aí através das mídias sociais, quem está nos assistindo, eu tenho certeza que 80% vai dizer que compra pelo menos uma vez pela internet. Sim. Agora, quando você vai para centro ou regiões mais distantes, questão logística é um desafio, uma série de questões. Então, por isso, no Brasil, deve demorar, eu acho que não acaba, mas deve demorar esse efeito, né, showroom que tem lá nos Estados Unidos e do outro lado, a onda crescente gigante, né? Hoje você, por exemplo, só para terminar e citar aqui, na China, no metrô da China, você tem painéis touchscreen que você compra produtos, pega o trem, a hora que chega em casa, compra de alimentos, por exemplo, está chegando. Então, isso passa por uma cultura de sociedade, eu acho que a gente está caminhando, leva mais tempo, é mais lento. A questão de guerra fiscal é um problema, né? Então, você tem um Estado, poderia mandar para outro sem questão de FAO, uma série de complicações. Então, eu termino dizendo que o Brasil é uma jabuticaba, né? Como dizem os gringos, né? Então, as coisas que acontecem aqui só acontecem aqui, mas eu creio ainda que o e-commerce tem uma longa história, é uma ótima oportunidade para quem quiser investir nesse segmento, sem dúvida. Maravilha. Agora, Eduardo, uma dúvida aqui, você está falando de e-commerce como especialista, a gente vê hoje essa tendência, que é também uma realidade, hoje todo mundo com Instagram, com WhatsApp, vende o seu produto, vende o seu serviço. Isso é considerado e-commerce também, porque a ideia quando a gente fala em e-commerce, a gente pensa numa plataforma toda estruturada, a gente pensa em algo bem mais elaborado e a venda no digital, a gente já imagina algo bem mais simples, uma operação mais leve, mais fácil, através de um aplicativo. Existe isso ou não? Olha, não existe o conceito de e-commerce é comércio eletrônico, né? Através das ferramentas digitais. Tudo aquilo que passa por uma plataforma digital, quer seja mídia ou social commerce, né? Uhum, Você citou aí, o caso do Instagram, outras tantas plataformas, tudo isso é e-commerce, né? Comércio, que é a relação de compra e venda, né? E a parte do I que está ligado à eletrônica, enfim, a uhum, parte do digital. O que acontece, aí é importante salientar, né, de que democratizou demais, né? E isso é bom, né? Você pode vender através das mídias, mas acho que tem um alerta aí importante que o consumidor, né? Se a gente se colocar diante do espelho, né? A gente gosta de uma experiência positiva, certo? Você paga, às vezes, mais caro por uma experiência positiva, quer seja de entrega, de atendimento, de relação, né, com a interface, que a gente chama de UX, né, User Experience ou UI. Tudo isso continua válido qualquer que seja o canal. O que acontece, daí é um alerta, né, como disse, é que por democratizar tanto, as pessoas acham que não precisam continuar sendo profissionais, uhum, né? De, uhum. de, de, de pensar
a experiência, sobretudo hoje, é a palavra de ordem para o consumidor. Óbvio, o preço é importante, mas se você quiser uma boa relação e um destaque de mercado, né, um desenvolvimento, você tem que ter boas práticas profissionais. E a boa notícia é que hoje o YouTube é o oráculo de tudo, né? Então, tudo que você quer saber, curso tem de graça, etc. e tal. Maior plataforma de pesquisa, né, do mundo. Exato. E o próprio um grande desafio hoje, né, é que as plataformas de streaming, né, e aí isso Sim. talvez demore um pouco para chegar no Brasil, elas se transformam em plataforma de transação também. Então, você veja que tudo, né, o WhatsApp, você pode mandar dinheiro, daqui a pouco você vai conseguir comprar para o WhatsApp também. A gente sabe que ele captura nosso desejo, padrão de consumo, né? Eles estão fazendo testes, né? Hoje a Alexa tem muitos lares no Brasil. A Alexa tem uma câmera, ela sabe como que você se veste, ela sabe a cor que você mais gosta. Daqui a pouco ela vai começar a oferecer e perguntar se pode enviar, que vai chegar em frete grátis. Então, de um lado você tem grandes, né, conglomerações e iniciativas muito profissionais, e do outro você tem aí um público, né, que é a pessoa física, né, buscando esse caminho para vender. E eu acho que tudo vale, mas o ponto aqui é olhar sempre profissional, que isso faz com que a pessoa sobreviva a longo prazo e não seja voo de galinha. Eu fiz, só para fechar esse assunto, esse nosso tópico aqui, eu fiz essa pergunta porque muita gente nos acompanha em casa, agora, no carro, quem sabe desenvolve alguma venda, algum trabalho pela internet e fica imaginando, será que eu pratico o e-commerce? Então, está dada já a resposta aí. E eu penso, pratica, né? Quem vende pelo WhatsAppzinho no grupo lá do bairro, no grupo do condomínio, já está fazendo isso. Agora, fica aqui também, ao mesmo tempo, uma dica que você trouxe aqui, que eu penso que é super válido da gente destacar, que é exatamente a ideia de que se você já começou, o negócio está rodando, deu certo, por que não aperfeiçoar? Por que não desenvolver ainda mais esse trabalho e levar ele para outro patamar? E, como eu disse para fechar aqui, Eduardo, a questão da logística. Quem nos ouve agora, que vende no condomínio, no bairro, que vende na empresa, que tem o seu negócio que toca ali localmente, é uma logística bem mais fácil, uma operação bem mais simples. Mas eu penso que para o nosso país, a nível, já que nós estamos falando nesse exato momento, inclusive para o Brasil, através da Rede Boas Novas, rádio, TV e tal, a logística sempre é um grande desafio para o nosso país, que é do tamanho que é, né, Eduardo? Eu diria que a logística é o maior gargalo do comércio eletrônico brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Questão de custo, burocracia, né? Só para citar que quando você passa na barreira, né? Eles fazem por amostragem, retém o caminhão para fazer a averiguação. O Brasil não é para fraco, não, mas tem uma boa notícia. Né? A boa notícia é que você está a gente como um case, né? Mas para poder dar essa publicidade e uma joia preciosa aí para quem está pensando em fazer isso de forma bastante profissional e crescer, né? Os Correios do Brasil é uma das maiores peças-chave do e-commerce do Brasil. Olha. E aí eu vou dar um passo atrás e dizer o seguinte: se você quer ser profissional, lógico que muitas pessoas você tem níveis, né? Então você tem um nível do artesanato, que você tem uma limitação de escala, né? De produção. Você tem um outro perfil que é o infoproduto, então você entende alguma coisa, você conhece alguma coisa, você quer ensinar alguma coisa. Isso também é e-commerce, né? Então você usa os meios digitais para vender conhecimento, vender curso, vender N coisas, né? Então, isso você não precisa de uma transportadora, mas tudo aquilo que precisa de uma transportadora... É o chamado infoproduto, né, Eduardo? Exato, por exemplo. Agora, tudo aquilo que prescinde o transporte de algo físico, né? Eu recomendaria a quem está nos ouvindo aí, está a fim de ir para cima, fazer acontecer mesmo, pensar global. Hoje, nós somos um dos maiores parceiros dos Correios no Brasil. Então, eu tenho operações dentro do Correio, eu estou fazendo um novo projeto gigante, exportação para a China. Olha que coisa interessante. O Correio chegou... Caminho inverso, né?
caminho inverso. Então, a gente tem, eles têm lá um produto chamado Exporta Mais, que é uma evolução do Exporta Fácil. Então, produtos que o Correio, né, até 1 metro cúbico ali, o Correio consegue transportar com custo absurdamente agressivo, dá para pensar em levar para qualquer lugar, né? Então, fica aí a dica, né, para pensar e pesquisar sobre os produtos dos Correios. É óbvio, né, que nem tudo, né, Tem cabe limite. da cubagem do Correio, mas eu começaria por aí, eu pensaria em dominar essa parte, depois a gente pensa numa escala maior, né? Que aí é uma outra conversa, talvez para outro dia, que é o e-commerce B2B. Esse daí cresce 30%, né? O ano passado cresceu 28,5% ao ano. Então, enquanto a gente percebe, né, os grandes centros, uma desaceleração talvez do B2C, que é a marca vendendo para o consumidor, do outro lado, né, a indústria vendendo para quem revende, isso daí é uma curva exponencial, vai crescer muito. Também quem tiver aí nos ouvindo, né, que for empresário, que for industrial, eu diria que se você não tiver uma ferramenta, né, um canal de vendas B2B através do digital, possível que daqui 10 anos você esteja fazendo outra coisa ou aposentado. Então, hashtag fica a dica. Boa. Eduardo, eu acho que nós precisamos marcar um outro programa só para falar desse assunto, porque esse assunto ele é muito interessante. A gente tocou nele porque eu não poderia deixar de perguntar para você sobre o e-commerce, como você é CEO do e-Group. E assim, a gente Sim. percebe que você tem muito conhecimento, muito know-how, tem um background fantástico nesse segmento. Mas nem sempre foi assim, né? E a gente te convidou aqui para contar um pouco da tua história. E o que eu acho muito interessante na tua história, uma das vezes que nós conversamos, que você falou assim, Wellington, eu fiquei tão endividado que se eu vivesse 200 anos com tudo que eu ganhei na minha vida, eu não pagaria isso. Então, eu queria que a gente entrasse efetivamente na tua história, você falar um pouco do que foi que aconteceu na tua vida, como foi que você... Conta pra gente a tua história. Ponto sim, só para fechar o outro fórum, né? A Aham. gente fala daquilo que a gente gosta, né? E é um assunto muito vasto. Eu tenho certeza que isso daí também, né? O nosso tema aqui, empate a endividamento, etc. e tal. Então, eu fecho, né, o outro chat dizendo o seguinte: uma frase famosa, né? Se você faz as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. E o e-commerce é uma forma muito democrática de você sair, de repente, das dívidas com baixo investimento ou com nenhum investimento. Hoje, a gente tem uma operação de 7 dígitos que a gente não compra um centavo para uma operação específica. A gente faz um modelo de dropshipping, que também é uma forte tendência aqui no Brasil, né? E a gente fatura 7 dígitos sem comprar uma agulha e movimenta produto. Então, obrigado, né, pela falar. Aí naturalmente eu vou falar com bastante propriedade por conta dos anos, né? E é algo que realmente eu gosto e é apaixonante. Eu convido a todos aí que estiver nos ouvindo a estudar e aprender um pouco mais. Mas vamos falar um Eu já pouco vou da minha combinar história. contigo aqui que em março a gente pode marcar um programa só para falar sobre e-commerce. O que você acha? Será um enorme prazer. Mas vamos entrar aqui Vamos lá. na seara dos números negativos, né? Você estava falando dos números positivos, número negativo. Mas eu vou fazer só um parênteses rápido. Domingo, eu sou líder junto com a minha esposa, dos adolescentes na comunidade que eu participo, né? Enfim, e o tema lá era paciência, né? E quase todos eles disseram que tem problema com paciência, né? Levantaram a mão, etc. e tal. E o texto bíblico que diz que é a tribulação que gera paciência, né? Então, eu vou fazer uma amarração aqui dizendo de que grandes situações aconteceram, né? Há muitos anos atrás, por volta de 2007, 2008, e aí já entro propriamente no testemunho, na experiência, né? Que geraram todo essa história, né? Quando você fez a introdução, etc. e tal. Mas, voltando no passado, eu tinha lojas físicas. Olha que interessante. Então, comecei com uma loja, abri uma segunda, uma terceira, e estava indo para a 4ª, quando, de repente, o mundo decidiu virar de ponta cabeça.
eu vou dar uma referência, eu acredito que tem bastante geração Z aqui te ouvindo, espero que esteja, né? O conteúdo é de qualidade pode inspirar eles também, mas as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas vão lembrar de uma expressão, né, de um governador do país que diz que era só uma marolinha, era um problema Uhum. do mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, né, que refletiu no mundo inteiro. Eu sei que a marolinha virou um tsunami na minha vida, né? Então os produtos que eu vendia nas lojas físicas eram um produto atrelado ao dólar e, e quem tem loja física sabe que você nunca tem tudo, né? Então você vai crescendo em estoque, sempre falta e enfim. E no meu caso, todos os produtos eram em dólar. Eu tinha acabado também para ajudar, né, para incrementar aí o bolo. Eu tinha acabado de abrir uma outra loja. Então, caixa baixíssimo, né? Capital de giro, lastro. Então, o que aconteceu? Aquela marolinha, como disse, virou um tsunami e eu fui atingido, né? Cristão, líder de igreja, dando dízimo, ofertante. Estou dizendo isso não para enaltecimento pessoal, mas talvez alguém que esteja nos ouvindo, talvez esteja, né, um problema semelhante, se perguntando o que eu fiz de errado, né? Quando buscar conselho, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Alguém me disse o seguinte: Edu, o mundo está com um problema, né? Então, continue firme crendo em Deus, né? E o mais importante é entender os movimentos de Deus para a sua vida, né? Ficar atento ao mercado, mas mais importante é olhar para Deus, olhar para a cruz, para as promessas. Mas eu confesso que não foi fácil, não, né? E eu cometi um erro também, né? Mesmo diante de conselhos, etc. e tal, a gente é humano, né? Então, você vê tudo aquilo que você construiu, ajuda do Senhor, né? Mas várias lojas, muitos funcionários, eu pensava bastante nos funcionários, né? Falei assim, meu Deus, são tantas famílias, né? E várias outras lojas ali da região onde eu tinha loja também passavam com o mesmo problema. Então, sentia uma questão de responsabilidade, um pouco apego e etc. e tal. O fato aí crítico é que eu demorei para fechar o negócio. Então, né, às vezes você precisa entender que o ciclo fechou ou precisa, né, se renovar. Eu demorei um pouco, demorei um ano, e isso causou um endividamento gigantesco, porque as vendas elas foram quase zero, passava meses, custo de aluguel alto, custo de funcionário muito, muito alto, então a despesa gigante. Eu comentei inicialmente que o capital de giro, né, o lastro ali, tinha sido investido por uma estratégia que tinha dado certo, mas de fato o mundo virou de ponta cabeça. O Eduardo, Oi. Só um minutinho aqui, abrindo mais um parêntese na nossa conversa. Você conhece, Sim, claro. Você conhece Natanael, não? Conheço Natanael. Natanael é meu irmão. É seu irmão? Então, ele está aqui com a gente na Boas Novas, está em uma outra sala assistindo aqui a sua entrevista. Veio fazer um trabalho aqui e exatamente no dia que ele veio visitar é o dia da sua entrevista. Aproveita e manda um alô para ele, que ele está te assistindo numa outra sala aqui ao lado, ó. Nata, um bom dia aí, que bom saber que você está aí nesse conglomerado de mídia tão querido aí, tão poderoso aí, que leva palavras de esperança, né? Boas Novas é palavra de esperança. Exatamente. Buscando colaborar com essa Eduardo, e ele está bem acompanhado, ele está ao lado do diretor executivo aqui da Boas Novas, o Dalvo Santos, pastor Dalvo. Pastor Dalvo, um bom dia para você aí, prazer. Espero em breve estar aí junto com vocês também, na mesma sala, tomando café, se conhecendo. Bastante projeto bom para acontecer e um projeto de cinema que a gente também está envolvido aí. Depois a gente fala isso todo no chat. Pronto, tá mandado. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente fez um breve corte aqui na sua fala. A gente percebe que empresários que têm loja, eles... poxa, abri uma loja, tá dando muito cliente, eu preciso de outra loja porque eu não consigo suprir a demanda, abre uma segunda loja, abre uma terceira. Chega um momento que parece que não é só abrir. O processo de gestão mal executado, ele vai trazer algum prejuízo. Então era melhor você ficar com 2, com 3 do que expandir para 4, 5 e aí começar a perder mão dessa gestão? Ou isso é uma visão equivocada? Olha, Wellington, quando você vai nos shoppings, né,
todo mundo vai concordar comigo que se você viaja, eu viajo bastante para várias cidades até fora do país, você vê comumente as mesmas lojas do shopping. Então, você tem uma loja de uma marca de esporte, você vai ver no Brasil inteiro. Então, essas lojas, elas são geridas por grupos financeiros muito poderosos, né? Então, uma visão muito diferente, moderna, né? Que não é a mesma realidade do empresário que você está dizendo começou com uma que está vendendo bem, pensando em ir para a segunda, etc. e tal. Então, são realidades completamente diferentes. Acho que o ponto importante é entender de que é um movimento e um bolso diferente. Não dá para pensar no quintal verde do outro, né? Uhum. Tentar copiar. O conselho que eu daria, estudando o mercado, não faça isso, né? Faça o quê? Vá para o digital, né? A gente tem aqui no Tela um irmão querido, Carlos, com a sua esposa. O que eles fizeram? Eles chegaram a uma conclusão que as lojas que não vendiam comiam o lucro das que vendiam. Olha que louco, né? E aí a decisão foi Geralmente é assim, né? então, mas é falta de planejamento, né? Sim. O brasileiro médio empreendedor, aí o Sebrae tem dados para isso, né? De que basicamente 70% dos comércios são empresas familiares que não têm background, não têm a visão de planejamento, né? A médio e longo prazo, a família trabalha, confunde pessoa física com pessoa jurídica. Então, Não tem um prolabore, daria tira do um caixa da outro, empresa para outro pagar o programa. carro, a escola, enfim. Mas, enfim, eu diria que, para responder objetivamente a sua pergunta, eu diria o seguinte: se está dando certo no físico, comece a experimentar o digital, né? Entendi. Não espere chegar à conclusão de que a que vende está pagando a conta do que não vende, porque você não tem certeza, né, do ponto, tem uma série de relações, e no digital eu posso dizer que é bastante ciência, né? Se você fizer certinho, tiver posicionamento de preço, mercado, produto, é uma curva exponencial que só tende a crescer. Então, fica Maravilha. aí mais uma dica, mais um conselho aí. Obrigado pelo esclarecimento. E deixa eu pegar só aqui rapidinho, Wellington, rapidinho com ele aqui sobre essa questão do que você falou aqui na multidão do conselho, aliás, na multidão de conselho à sabedoria. Qual foi o conselho principal que você pegou no meio dessa avalanche toda aí, nesse momento seu de desafio, só para a gente concluir bem esse teu raciocínio aí e aproveitar ele, na verdade? Perfeito. Então, objetivamente, assim, eu quebrei. Então, como eu disse, eu demorei um pouco para sair daquele ciclo, entender o time, mesmo tendo conselho, dizendo, olha para Deus, eu continuo olhando para Deus, e aquela oração, Deus, me livra disso tudo aqui. Só que Deus estava querendo dar outra coisa. Então, e aí você volta, procura outras pessoas, e um conselho precioso que me deram é o seguinte: você quer que Deus faça aquilo que você acha que é o melhor, ou você está disposto a abrir mão de tudo que você construiu para Deus construir algo novo, aonde ele seja 100% o centro da tua vida? Rapaz, aquilo me derrubou. E aí o final dessa história, que eu, né, passei um tempo de jejum, de joelhos, só orando, entreguei a empresa para o Senhor, fechei tudo, e aí começou uma nova história na minha vida, através de um outro movimento. Mas eu tive que quebrar, né, ou quebrei, para aprender algo que talvez não precisasse, né, que confiar em Deus é sempre melhor do que confiar nas coisas que a gente vê, na conta bancária. E olha que eu estou falando que eu acreditava que era muito fiel e temente a Uhum. Deus, mas faltava essa entrega 100%. Legal. Eduardo, você acredita naquela frase que dizem que um bom empresário, para ser um bom empresário, ele precisa quebrar 3 vezes? Eu discordo disso, tá? Eu repreendo isso em nome de Jesus. Mas a tua percepção sobre essa frase, que eu acho que é uma colocação infeliz que as pessoas utilizam no mercado, nós como servos do Senhor, nós precisamos acreditar que o Senhor, Ele cuida. Situações como aconteceu com você, talvez faltou um pouco de conhecimento, enfim, Deus, Ele queria como você falou, te levar para um outro caminho, mas a gente precisa entender o direcionamento de Deus e não acreditar que eu só vou ter expertise e conhecimento se eu passar pelo pior momento da minha vida, quebrar várias empresas para que eu possa ser um grande empresário.
Olha, Wellington, na verdade, essa frase ela vem aí, né? Eu também tenho alguns negócios ligados a startup, né? E o conceito de startup vem lá do Vale do Silício. Então, lá existe um mantra que se você não quebrar, você não está pronto para crescer, né? Então, vem daí. É que lá também a gente precisa considerar, né? E separando a questão espiritual aqui de negócios, né? Embora seja uma coisa só, por conta da cosmovisão bíblica necessária para tocar o negócio, mas lá eles querem dizer o seguinte: lá eles separam a pessoa física da jurídica, né? Então você pode quebrar 3 vezes na pessoa jurídica e a pessoa física não é atingida. Isso não acontece no Brasil, né? Porque no Então Brasil o esse cara é o mistura grande tudo, problema. dinheiro da empresa, dinheiro pessoal. E o governo é um sócio, né? Aí só uma constatação, não uma crítica. Mas o governo é o teu sócio na alegria, na tristeza ele te mata, né? Acaba com você e ainda te dificulta para você voltar. Então, essa frase tem a ver com um ecossistema, com um ciclo de negócios ligado ao Vale do Silício, onde lá o erro é uma forma de desenvolvimento e aprendizagem. Aqui não dá certo, isso aqui não funciona no Brasil, mas o fato é que, entrando aqui, acho que num ponto importante, né, é calibrar o coração, entender que Deus vai permitir, às vezes, que você passe por dificuldades para te ensinar muitas coisas. Então, quando eu olho para trás, né, vejo, como você disse inicialmente, na pessoa física eu devia 7 dígitos. Quando eu olhava para aquilo, cara, juntava algumas décadas eu não tinha juntado aquilo, né? Não tinha aquilo de patrimônio. Então, a possibilidade de pagar aquilo com os olhos humanos era praticamente impossível, né? Mas eu decidi confiar em Deus, disse: Deus está aqui, o meu Isaac, e faça de mim a sua vontade. Eu vou agora entender, né, que havia ali também um orgulho, ali havia um pouquinho ali de autossuficiência. Deus, né, eu acho que o ponto é esse: se a gente for resistente, né, Deus vai nos tratar como Deus nos ama e às vezes permitir que algumas coisas aconteçam. Mas o nosso Pai é bondoso, né? Se a gente não for teimoso como eu fui, né, você não vai precisar quebrar. O fato é que para dar o bom testemunho, não só o testemunho, né, de que de uma forma sobrenatural, em poucos anos, 2 anos e meio, em torno de 2 anos, os negócios vinham até mim, né? Pessoas ofertavam negócios para poder e indicava onde eu vender. Eu chegava lá, cheguei a ganhar comissão em dinheiro, mala de dinheiro, Olha negócio só. absurdo assim, que depois que eu paguei tudo, cessou. Então foi uma maná ali de Deus. E quando eu zerei as contas, estava já planejando, já orando acerca, e olhando para o digital, né? Para essa questão do e-commerce. E aí eu comecei com R$ 0 o e-commerce, para vocês entenderem, né? Atitude de fé. Quando Deus me mostrou ali, através de Salmos, uma profecia, né, que eu entendi que era acerca dos muito, né, da árvore plantado a ribeiros, né, ela vai florescer e dar muitos frutos. E a visão que Deus me deu ali, de joelho, chorando, né, pedindo perdão para Deus por ser um pouco arrogante, autossuficiente, ele mostrou uma árvore com frutos de cores diferentes, de formas diferentes. Rapaz, isso é uma aberração, né? Racionalmente. Sim. Mas hoje, quando eu olho para o que eu faço, para os negócios, a visão se completou, né? Mas precisei aprender lá as duras penas e Deus me ajudou a pagar 100%, né? E o mais curioso é que não sobrou dinheiro para começar um negócio novo, Mas pagou né? tudo. Não, ele pagou, ele me ajudou a pagar o passado, mas para começar um negócio novo que eu tinha planejado, eu precisei exercer fé, né? Comecei um modelo que hoje eu falei, citei aqui de dropship, eu comecei com dropship e deu muito certo, e depois as coisas foram Só prosperando. para Deus foi. quem não entende bem esse termo técnico aí, dropship, o que é, Eduardo? Para quem está nos ouvindo agora, falando, poxa, tá aí, poderia começar por isso também. O que é o dropship? Dropship é vender o que você não tem. Pronto. Literalmente. É um exercício de fé pura, né? Então Aham. você se conecta a alguma indústria, né? Você tem que ter alguma capacidade, um canal de venda, e aí eu já estava estudando, né? Desenvolvendo, como falei, modelando o e-commerce dos Estados Unidos, e aí
eu me conectei a algumas indústrias que eu tinha relacionamento lá na época e ofereci o D2C, que era o que a gente chama de full commerce aqui no Brasil, né? Que é construir o e-commerce de uma marca. E aí eu conectei com um importador e a gente fazia o drop, né? Cair ali o chip, que é o despacho, direto do importador. Então eu fazia a venda, o importador estava por trás, suportando estoque e faturamento, nota fiscal, né? E o fabricante dando esse apoio. Mas existem dropshipping de Sim. várias formas, né? A gente vende. Eu conheci, pessoal, um cara que ficou milionário vendendo chapéu de palha. Vocês não acreditam nisso? E ele não fabricava chapéu. Ele se conectou a uma fábrica e começou a vender pelo Mercado Livre. Depois ele começou a exportar e depois montou uma fábrica e prosperou bastante. E hoje tem muitas plataformas que oferecem essa possibilidade, né? Do Mas não se infoproduto ao esqueça da produto físico, experiência né? do consumidor, não se esqueça de profissionalizar, né? Parece simples, mas é tão desafiador como uma loja física. Tem que ter o cliente, o consumidor, como o centro ali do negócio. Eduardo, óbvio que eu não quero maximizar aqui o sofrimento nem a dor, mas o nosso objetivo no programa sempre é trazer experiências que possam agregar na vida dos nossos empresários, quem assiste a gente. Então, eu queria falar um pouco mais sobre essa tua experiência negativa, sobre esse momento da quebra, como é que ficou a cabeça, quando você percebeu que realmente o negócio ele não ia mais evoluir, que você não ia conseguir recuperar saudavelmente, financeiramente o teu negócio, e qual foi o passo a passo disso e como foi que você realmente entendeu que era a hora de falar assim, ó, não, agora acabou realmente e eu preciso partir para outra coisa, porque tem muito empresário que está vendo, está se aproximando do buraco, vamos dizer assim, e ele não quer sair do carro, fala assim, não, eu vou continuar aqui, vou cair no buraco, mas eu não vou abandonar o barco, eu vou ficar até o final. E tem um momento que você precisa romper com aquilo, entender que chegou a hora de parar e seguir para um outro momento de vida. Bom, eu deixaria aí alguns aprendizados, né? Acho que o primeiro e talvez mais importante, talvez não, com certeza o mais importante, é a transparência, sobretudo com a família, né? A minha esposa é minha sócia, minha parceira, minha esposa, minha coluna, né? Então, ouvir a esposa, não esconder da família. E eu estou dizendo isso porque depois eu aconselhei muitos empresários que não tinha contado, viviam um padrão de vida insustentável, né? Eu sei que existe um apego, como eu mesmo disse, né? Puxa, eu estava com dificuldade de vender o carro, mas eu precisava pagar, né, a compra do mês, mas não, poxa, meu, carro andando de carro, zero e com dificuldade em casa, né? Não cheguei a passar necessidade, o Senhor proveu ali no momento certo, mas um aprendizado grande foi essa questão. Isso eu me posicionei rapidamente, né, de forma transparente. Segundo, buscar apoio, rede de apoio é muito importante, né? Então, pessoas que puderam aconselhar e orar por mim. E o terceiro que eu diria que foi o começo da subida, que foi a Bíblia, né? Mas de uma forma estruturada através de um curso que eu conheci da Universidade da Família, chamado Crown. O Crown é um curso que ele existe hoje em 57 países, está presente no Brasil. O instituto que trouxe para o Brasil chama-se Universidade da Família, tem curso para outras áreas, para casais, para adolescentes, mas eu conheci, então, esse curso chamado Crown, né, que inclusive inspirou até O nome da o primeiro empresa, né? negócio. Aquilo calibrou, Wellington, a minha visão ou a minha cosmovisão acerca de mordomia. Eu entendi ali que eu tinha uma dificuldade muito grande nesse tema de mordomia que eu nem sabia que era. E olha que eu, né, que eu já tinha muitos anos de caminhada cristã. E foi o Crown que foi de fato aí a mola propulsora, né, para entender a visão de Deus acerca do dinheiro, da mordomia, dos recursos, da mentalidade, porque o grande problema que eu posso dizer assim, né, que eu vivi, eu creio que as pessoas vivem, pude aconselhar muitas pessoas e talvez quem esteja nos ouvindo esteja vivendo esse problema, é que a gente viveu muitos anos pensando de um jeito e depois para mudar o pensamento não é tão simples, a gente precisa buscar apoio, né? E aí o Crown, por fim, é um curso de 10 semanas
Então, temos todo um processo de ressignificação através da palavra de Deus. São 2.000, gente, olha, 2.350 versículos bíblicos sobre dinheiro, sobre recursos, sobre finanças. A Bíblia, descobri que a Bíblia fala mais sobre finanças do que fé, amor e esperança, que é a base do Evangelho, a base da vida cristã, né? A base daquilo que nós cremos e esperamos. Então, se Deus falou de uma forma tão sistemática, intensa, porque é importante para nós. Então, o Crown veio abrir a minha mente, né? E eu estudei ali, e hoje, né, há muitos anos, sou líder, multiplicador, facilitador do Crown ainda hoje. Por quê? Porque entendendo, né, através da palavra, a Bíblia diz que, né, a própria Bíblia diz que ela é água, vai limpando. Então, à medida que eu ia estudando um versículo sobre administração financeira, recurso, perspectiva de Deus acerca de tudo aquilo, aquilo foi limpando, né, o pensamento errado, aquelas crenças até limitantes, a autossuficiência, a arrogância. A palavra de Deus zerou tudo em 10 semanas, e aí eu comecei a ver o favor do Senhor sobre a minha vida. Eduardo, eu quero te fazer um convite. A conversa está muito boa, a gente não conseguiu falar nem metade de tudo aquilo que a gente pretende tratar com você. Me perdoa aí, acho que eu falei demais. Não, muito pelo contrário, foi maravilhoso, muito bom te ouvir. Então eu quero combinar contigo para que na próxima semana a gente dê continuidade a essa conversa aqui, para você falar mais da tua experiência e a gente então entrar nesse processo do E-Crown Finance, você falar sobre isso, explicar como é que isso mudou tua vida, porque eu percebo que realmente é um conteúdo extremamente agregador e que vai abençoar a vida dos empresários que estão nos ouvindo. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que naquele momento, se você tivesse o que você tem hoje aí no Tela, quem não conhece o Instituto Tela, é um instituto que reúne empresários em todo o Brasil, em várias capitais, já tem o núcleo que os empresários se reúnem uma vez por mês, do qual em São Paulo o Eduardo é o líder, e nós temos eventos abertos, que as pessoas podem participar, e eventos fechados, que são só para os associados. E nesses eventos fechados existe uma rodada de negócio chamado Hot City. Você acha que se tivesse o Hot City naquele momento na tua vida para te dar suporte, poderia ser diferente? Eu acredito sim, poderia ser diferente, porque é óbvio que a responsabilidade era 100% minha, né? Embora houveram conselhos bíblicos, pessoas sinceras, né, que me amavam, etc. e tal, mas, e eu quero aqui, né, não me estender e quebrar em nome de Jesus o sofisma de que diz que a vida do empresário é solitária. Isso é um sofisma do inferno de Satanás, e você não precisa, você não deve, você não pode andar sozinho. O que aconteceu lá comigo, as pessoas que eu me aconselhei, Wellington, elas não eram empresárias. E aí eu caí na besteira e disse assim, puxa, eles não estão na minha pele para saber o que eu estou vivendo, né? E eu vou tentar mais um pouquinho. Olha que loucura, rapaz, né? Mas, atenção aqui no ponto que você falou do Tela, eu acredito que não, porque não teria acontecido, né? Ou não teria, talvez, acontecido da forma tão drástica que aconteceu, né? Tão impactante, etc. e tal. É óbvio que onde abundou ali o pecado, a tristeza, né? Deus construiu algo incrível, impressionante, né? Aprendi tanta coisa boa hoje, né? Hoje eu entendo perfeitamente o versículo que diz que a gente deve dar graça por passar por tribulação, né? Eu dou graça quando olho para trás, porque tudo que eu vivo hoje, de alguma forma, é fruto daquela tribulação que eu passei, né? Da dificuldade. Hoje eu tenho convicção de que Deus pode mandar hoje o que Ele quiser, que eu abro mão rápido. Eu já aprendi a voz, mas é óbvio, né? Quando você tem pares, como é o caso do Tela aí, a missão do Tela, interdenominacional, cara, isso é precioso, né? Isso não existia na época, ou não existia dessa forma que a gente está propondo o Tela, né? Onde pessoas de vários níveis diferentes, e aí você vê a beleza, né? Num dos últimos encontros, Wellington, sem querer aí fazer propaganda, mas já que você citou, né, só para reforçar a rede de apoio, a importância da rede de apoio para esses momentos sensíveis e importantes na vida da gente,
A gente teve, num encontro de 77 pessoas, 32 denominações diferentes, desde a igreja dita aí mais clássica, tradicional, até a neopentecostal. Então, como junta tantas pessoas diferentes, né, no mesmo ambiente, todo mundo sorrindo, trocando ideia e um querendo ajudar e abençoar o outro. E não é trocar cartão, não. Isso Querendo aí. abençoar, querendo ajudar, querendo dar Não é só conselho. network, né? É acima de Não, tudo não, você querer network abençoar o teu irmão em Cristo, independente de qual denominação ele é. Criar um é isso, ecossistema de é não só isso. de negócio, mas principalmente de ajuda, de De compartilhamento servir, de né? experiências. E de servir ao próximo, né? Eu costumo dizer aqui para a nossa turma de São Paulo, network aqui será uma consequência, né? Quem estiver aqui buscando network como primeiro alvo, precisa orar para Deus calibrar o coração. Então, quando a gente vai atrás de algo, a gente esquece daquilo que é o mais importante, que é a marca do cristão, que é servir, né? E o Tela é esse ambiente, né? Rapaz, só para fechar aqui, você citou do Hot City, então aí é um encontro, né? Então você tem gente de vários tamanhos de negócios diferentes e você coloca um problema seu da sua empresa, um desafio, né, que você está vivendo, você precisa ali, não consegue pensar, enfim, precisa de conselho, segundo Provérbios mesmo, né? E tantos conselhos preciosos, tantas visões ampliadas, né? Porque muitas vezes com o empresário pequeno, né, ele não consegue enxergar uma outra esfera porque não passou por aquilo ainda. Então, quando você tem a visão do grande, do médio, né, e às vezes o pequeno, quando o médio e o grande senta no hot seat ali para ser mentoreado, dá uma dica do céu, né, que às vezes muda ali um ponteiro chave importante. E todo mundo faz isso de forma graciosa. Eu costumo dizer que no Hot City a gente tem uma mentoria que valeria 10, 20 mil. Aliás, o mundo cobra uma nota grande para dar conselhos que não tem a ver com a Bíblia. E no Hot City a gente tem conselho sinceros, né? Pessoas, olha, o teu problema de marketing, eu tenho uma empresa de marketing, visão é assim, assada, etc e tal. Então, ela sai dali geralmente encantada, impactada pelo amor e pelo poder de Deus e de ideias boas também. Maravilha. Para quem está assistindo a gente em Belém e em todos os estados que a Boas Novas elas alcança através da própria Boas Novas ou das suas parceiras, você quer saber mais sobre o Tela? Acessa telanegociosemissões.com.br. Você vai saber onde tem núcleo, você vai ter todas as informações para você poder fazer parte desse grupo que o Eduardo está falando aí. É um negócio sensacional. Eduardo, segura um Wellington, minutinho aí, a gente vai já encerrar. tá bom? Meu amigo Greg Soares, quem está precisando comprar um carro seminovo, quer comprar um carro de procedência, onde é que vai? Conselho, então a gente dá também aqui dos bons. Ó. Tá aí um bom conselho para você não entrar na furada, fazer um bom negócio, ter qualidade, procedência, garantir o que você precisa. Gaia Veículos aqui em Belém, na Pedro Álvares Cabral, próximo a Júlio César, aguardando você. O telefone é 992045478, é o WhatsApp, e no Instagram, @Gaia Veículos. Opção certa para você que quer começar 2024 com o seu carro. Tá na hora, vai lá e confere. É isso aí. Eduardo, amigo, quero te agradecer pela participação. Estamos combinados. Próxima segunda-feira, a gente continua esse papo. Vamos falar um pouco mais de eCrown, de Universidade da Família, de Crown Finance e tudo aquilo que envolve aí esse assunto tão especial e que vai agregar tanto na vida dos empresários que estão assistindo a gente. Eu que agradeço a oportunidade, aceito sim o convite, vai ser uma honra falar um pouquinho mais, né, sobre oportunidades, né, de como desenvolver a parte de empreendedorismo. E eu vou te pedir só para fazer, a gente pode reforçar lá, eu sei que a audiência é cíclica, etc e tal, eu só queria deixar um último conselho, você me permite aqui? A gente tem Claro, fica à tempo, né? vontade. É bem rápido. Então, eu queria te fazer um convite para conhecer também o Tela Educação. Teleeducação, conteúdo sobre Perfeito. empreendedorismo cristão, cosmovisão bíblica acerca dos negócios. Talvez se eu tivesse um teleeducação também, além, né, do encontro, as coisas teriam sido diferentes. Então, eu convido você a conhecer. Só não é de graça, porque senão as pessoas valorizam. Então, é muito barato o acesso. Você vai ver o fundador do Mercado Livre, você vai ver gente
com bastante experiência, falando sobre negócio. Então, teleeducação está dentro lá do site que você citou, né? Tela Negócio Missões. Então, existe um conteúdo, glória a Deus, graças a Deus, para falar sobre empreendedorismo. Você, mesmo empresário grande, eu te convido, te recomendo, eu peço, por gentileza, conheça o Teleeducação. Não é por causa do valor, não é para vender curso, não é isso, gente. É porque ele transformou, a gente tem recebido muitos testemunhos. E para fechar, Wellington... Nós temos amigos aqui de Belém, que a vida foi transformada através do Teleeducação. Seria legal depois você fazer um programa sobre isso. Estou dando dica aqui, né? Vamos lá. E trazer esses testemunhos. Eu quero fechar dizendo o seguinte: a gente no Teleeducação criou o podcast do Teleeducação, né? Do qual eu tenho a honra de ser o apresentador. Então, também convidar vocês a conhecer. Entra no YouTube, digita lá Tela Educação, você vai conhecer, vai chegar até o nosso canal. Muitos empresários, lá também eu entrevisto empresários para saber da onde saiu como cresceu, porque hoje as pessoas aí pagam uma nota para entender como crescer, e lá a gente entrega isso de qualidade, cases muito proeminentes, né? Com testemunho, de graça, com graça, para a honra e glória do Senhor. É isso aí. Obrigado, Eduardo. A gente se vê na próxima semana, na segunda-feira aqui. Deus abençoe a tua vida, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Fechamos, tchau. Amigo. Um abraço, Eduardo, para você. Bom, fechamos então o nosso programa. Obrigado você pela companhia, pela audiência. Até o nosso próximo MarketCast, aqui mesmo na Boas Novas. Tchau, pessoal. Até logo. A Boas Novas é a rádio cristã número 1 da cidade. E segundo lugar entre todas.